Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado especial para um bate-papo. E quem está conosco hoje é Sérgio Rodrigues Alves, presidente da Facisc. Boa noite e obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo. A alegria é minha, é um grande prazer estar com você aqui. Tenho uma admiração muito especial pelo teu programa, pela tua posição e pelos teus comentários, sempre muito pertinentes, oportunos e construtivos. Então, parabéns, é uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado, fico lisonjeado com as suas palavras. E eu inicio lhe perguntando o seguinte: como é que a Facisc está vendo o ano de 2022? Com otimismo ou com o pé atrás? Uma boa pergunta, Paulo. Pelo seguinte, nós passamos um ano de 2021 que se iniciou de uma forma insegura, até com uma certa incerteza do que iria acontecer, em razão óbvia aí que todos nós sabemos, mas no segundo semestre já mostrou um novo normal de ser possível. Nós voltamos a ter aquelas nossas reuniões presenciais, a promover as viagens e ter um novo, vamos dizer assim, uma nova visão sobre o que é possível dentro do panorama. Para 2022, a expectativa é boa, apesar de nós estarmos começando numa situação aí de uma pandemia do Covid, mas existe um otimismo para 2022, deve se resolver, espera-se que se resolva no curto prazo essa situação da Covid, e pelo que eu tenho conversado com as bases, existe um otimismo, sabe? Porque o Brasil é um país que tem uma situação muito privilegiada em todos os sentidos, pela sua diversificação, pelo seu agronegócio, pelo seu potencial interno de consumo. E a expectativa que eu vejo é positiva. É positiva. Claro que nós não temos uma situação econômica, vamos dizer assim, estável. Nós vivemos de altos e baixos, né? Mas a expectativa é boa. E eu lhe pergunto o seguinte, até em relação a Santa Catarina, o nosso estado é um estado diferenciado, né? Que de repente ontem até saíram dados referentes a frentes de trabalho, nós estamos liderando, estamos numa posição até elogiável diante da situação geral do país. Mas durante essa pandemia foram 40 mil postos de trabalho perdidos. Isso afetou muitos segmentos ligados à Facisc? Existe um fator importante de ser analisado. Sem dúvida, Santa Catarina é um estado que se destaca pela sua diversidade, diversificação toda econômica, mas tem uma situação que nós temos que fazer uma reflexão. Primeiro, de que em todas as regiões de Santa Catarina e quase em todos os segmentos existe uma falta de mão de obra. Tudo bem que é falta de mão de obra qualificada. Se você for pegar hoje, na região do Oeste, na região do agronegócio, existe uma falta de mão de obra incrível. Aqui mesmo na região, aqui em Florianópolis, você vê a quantidade de vagas que existe de mão de obra um pouco mais especializada. É mais no campo da tecnologia, né? Da tecnologia, mas você vai para a região norte, metal mecânico, também existe falta de mão de obra. Então, eu acho que essa análise tem que ser feita, sabe? Se perdeu, mas, por outro lado, existe uma necessidade de mão de obra, e aí que eu acho que nós temos que ficar atentos. É uma mão de obra com um pouquinho mais de qualificação. E aí que eu acho que a gente devia dar uma atenção, o governo também deveria dar uma atenção para a formação técnica de mão de obra, para melhorar isso, para conseguir atender essa demanda que existe de mão de obra. O governo falha nisso? Eu acho que o atual governo do Estado, ele tem dado muito apoio, ele tem feito grandes investimentos, nós temos que reconhecer isso nessa área educacional. Mas está faltando, a gente sente que falta um ensino mais técnico, não só um ensino superior, uma formação de obra mais técnica, especializada em alguns segmentos. Por que a região norte se destacou, Santa Catarina? Eu reputo a região norte como um grande referencial pelo exemplo que teve na Escola Técnica Tupi, formadora de mão de obra especializada no setor metal mecânico.
e você veja o que acontece, esse destaque daquela região. E de repente cria um diferencial realmente em relação às outras regiões. Exatamente. Por que não lá na região oeste, de repente, preparar mão de obra especializada para o agronegócio? É isso aí. É nesse sentido, é nesse enfoque que eu procuro despertar para as lideranças ficarem atentas a essa necessidade. Porque a carência de mão de obra é regional, é em todas as regiões. E qual é o papel da FACISC, especificamente quanto a essa formação de mão de obra? Como é que ela pode colaborar? Nós estamos num projeto hoje para ser desenvolvido que chama-se a Faculdade do Comércio, em parceria com a Associação de São Paulo, com a Associação Comercial de São Paulo. É um projeto muito interessante, inicialmente para os associados, óbvio, porque quando nós estamos falando da FACISC, nós estamos falando num universo de 35 mil associados, nos mais diversos segmentos. Então, você criar cursos específicos conforme a necessidade de grupos, de núcleos, de segmentos, vem bem ao encontro dessa faculdade de comércio. É um projeto que a gente, a partir desse ano, quer desenvolver para deixar como um legado, uma contribuição ao associado. E ele seria colocado em prática quando? Chamou a atenção? Chamou. Nós estamos começando a estruturar esse ano isto, tá? Esse ano nós estamos começando. A minha expectativa é que, ao final do ano ou 2023, a gente já tenha as primeiras turmas. E a preparação de mão de obra qualificada e especializada, né? Exatamente isso. Isso funcionaria onde? Já tem ideia? Nas regiões. Seriam núcleos. Núcleos, nas regiões, conforme as demandas de determinada região. Eu gostaria até de lhe colocar que eu acho importante em relação ao cenário que nós estamos vivendo, e com essas perdas de mão de obra, mas também houve uma evolução tecnológica e houve uma mudança de hábito, principalmente no comércio. O comércio mudou muito a maneira de ele se relacionar com o seu consumidor. E isso também está sendo acompanhado pela FACISC. Eu vi um tempo atrás umas colocações que foram feitas que hoje as compras a gente faz dentro de casa, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande resultado de uma situação que nós passamos da Covid. Nós tivemos que nos reaprender em certas coisas, a nossa forma de trabalhar, até a nossa forma de nos alimentarmos. Hoje você pede a tua comida pelo iFood, você não precisa mais nem sair de casa. É verdade. Né? Então, veio um aprendizado em função dessa necessidade que aconteceu, decorrente da Covid, e até hoje em dia da facilidade dos meios de comunicação. Você lembra que no passado nós tínhamos dificuldade de fazer uma reunião virtual? Hoje é uma coisa muito natural, muito normal, isso se incorporou no nosso dia a dia. Então, nós temos sentido isso, nós temos acompanhado essa evolução. Hoje o comércio é um comércio online, que, né, a facilidade que está hoje de você fazer compra por diversas sites, vamos dizer assim. Essas plataformas todas estão disponibilizadas. Exatamente. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que evoluiu muito. E a tendência é continuar cada vez mais evoluindo, sem dúvida. E isso não acaba interferindo no pequeno comércio, que também está lá na FACISC, né? Tá, mas aí que eu te digo, eu acho que nós temos comércio para todos. Essa é a grande virtude, eu acho, do Brasil. Nós temos uma situação que atende a todos, as necessidades são as mais diversas e todas acabam sendo atendidas. Tanto no eletrônico, como no presencial, como no comércio de rua, como no comércio eletrônico. Agora, eu ouvi a sua colocação que tem um sentimento otimista
em relação, e positivo em relação ao ano de 2022, embora um ano eleitoral, um ano tenso, um ano de embates, de conflitos, embora também um ano que a inflação chegou aos 2 dígitos, né? Agora, como é que a gente pode visualizar esse otimismo e colocá-lo em prática? De que maneira? Só para eu entender melhor, para eu tocar nesse otimismo. Não, perfeito. Você veja o seguinte, eu acho que 2022, de fato, é um ano desafiador por as razões de eleições e a nossa economia está muito atrelada ao aspecto político, né? Infelizmente, vamos dizer assim, porque qualquer situação que não esteja de acordo politicamente acaba influenciando muito na parte econômica. Mas, a parte disso, eu acho que a nossa economia é uma economia que ela tem uma recuperação também muito rápida. Vamos ver o aspecto inflacionário. Nós estamos falando em 2 dígitos, 10,7, que é No meu sentimento e no sentimento do meio empresarial, que é onde eu convivo, o que nós estamos achando? Que ela bateu no limite e a tendência dela é de recuar até chegar nos 5, alguma coisa. Então, nós estamos falando de uma redução bem significativa. Então, esses fatores são fatores que nos dão, assim, um otimismo, tá? Um recuo de inflação. A parte de combustível, todo o trabalho que está sendo feito em relação à redução de impostos e tudo para se estabilizar esse preço. A parte da energia elétrica, da mesma forma, que são vamos dizer assim, os 2 grandes itens que influenciam muito a percepção da população é o quê? É o combustível, energia elétrica e a cesta básica, sem dúvida, né? As coisas não estão baratas. Mas existe todo um trabalho voltado a um controle novamente e até uma possível redução disso. Uma melhora de poder de compra do povo em função até de todo esse trabalho que os governantes vêm desenvolvendo. É o caso, por exemplo, do Bolsa Gás, de todos esses programas para ajudar na coisa. Então, esse otimismo é em decorrência dessa situação de índices numérica, que a gente vê que existe a possibilidade de um recuo, de uma estabilização, e aliado ao fator dos programas que venham ao encontro de melhorar. Então, esse otimismo está nisso. Outra coisa, no setor industrial, existe uma capacidade produtiva muito grande no país e existe um mercado consumidor. Vamos pegar, por exemplo, o nosso agronegócio, Santa Catarina. A cada 10 dólares que nós exportamos, 7 é do agronegócio aqui em Santa Catarina. 70%. Então, você vê o potencial que existe aí em termos do agronegócio. E o povo precisa cada vez mais se alimentar. Então, tudo isso vem a uma cadeia que acaba girando, né? Uma engrenagem que acaba girando. Então, o otimismo está em razão disso aí, da capacidade produtiva, do agronegócio, dos números, dos índices e dos programas sociais. Então, esse que é o otimismo. Prejudicou muito aquela história do fica em casa, a economia a gente vê depois? Prejudicou. No primeiro momento prejudicou, até por uma questão natural, emocional e da situação toda, houve uma retração em algumas coisas. Mas, como eu te falei, a partir do 2º semestre do ano passado, se começou por um novo e possível normal que deu um novo... A economia... Deu um fôlego ali, né? Deu um fôlego. Você veja que estava faltando, inclusive, matéria-prima, embalagens. Você via as estradas superlotadas e continuam, caminhão, movimentação. Isso é a economia que está girando. Então, houve aí uma retomada. Agora, deu uma estabilizada, parou um pouco. Nesse momento, parou. Mas é aquilo que eu te falei, a nossa economia não é uma economia estável. Economia de altos e baixos. Então, tem que passar esse momento, daqui a pouco retoma novamente. Eu lembrei agora que eu fiz uma pergunta para o presidente do Grupo ND, Marcelo Petrelli, na entrevista anterior que eu fiz com ele,
E eu vou lhe passar essa pergunta também. Até ele disse, pô, começou bem, hein? Eu lembro. O que é melhor para o Brasil, Lula ou Bolsonaro? Eu lembro dessa pergunta e me chamou muita atenção. Aliás, eu acompanhei a entrevista, gostei muito. O Marcelo é uma pessoa muito querida e tem uma cultura fantástica. O pai dele também já era... E ele abriu o coração aqui nesse estúdio. Abriu o coração. E eu me lembro que, pô, começasse bem, começou com uma pergunta meio pesada. Então, é assim, ó. Eu acho que nós vivemos uma situação hoje no país que nós precisamos ter um pouquinho mais de tranquilidade. Não existe país melhor no mundo para se investir do que no Brasil, na minha percepção. Nós somos um país que nós não temos conflitos raciais, nós não temos conflitos religiosos, nós temos um grande potencial da natureza, água, não temos catástrofes, vamos dizer assim, salvo essas chuvaradas que de vez em quando, lamentavelmente. Mas, sem dúvida, acho que o Brasil é um país de grandes oportunidades. O que nós precisamos é ter um pouquinho mais de tranquilidade e de segurança jurídica. É isso que eu queria lhe colocar, mas vou lhe ouvir, depois eu vou entrar nesse assunto. Segurança jurídica é importantíssima, principalmente no momento como nós estamos tendo de concessões. O governo federal hoje, ele viu que a parceria público-privada é a solução para o nosso desenvolvimento, tanto na área de infraestrutura como em outras áreas também. E aí que nós precisamos dar essa segurança jurídica, nós precisamos ter essa tranquilidade. Então, eu acho que na atual conjuntura, você tem uma situação, não é ideal, mas é o que é possível ter. Você trazer para uma nova situação de uma indefinição ou de alguma promessa, nós somos um país que o que mais tem é promessa. E até hoje nós não temos duplicações de rodovias, mas temos promessa aos montes. Isso nós temos que acabar. Nós temos, de uma vez por todas, criarmos uma situação de segurança jurídica, de estabilidade, e aí 2022 é um ano importantíssimo, é um ano que o Brasil, os estados estão na nossa mão, vai depender daquilo que nós vamos votar. Então, a tua pergunta é uma pergunta delicada. Bolsonaro, Lula, pode ser uma terceira via? Não sei. Acredita na terceira via? Eu acho que nós não temos prazo, nós não temos tempo para se formar e se criar uma terceira via. Acho muito difícil. Eu, na minha modesta análise política, eu acho que nós vamos ter que ficar com essas duas opções mesmo, Bolsonaro e o outro, o PT, vamos dizer assim. Não sendo maldoso, mas a opção seria o menos pior ou nós vamos votar em quem? Eu, particularmente, parto daquele princípio de ruim com ele, pior sem ele. Então, acho que responde em parte algumas coisas, mas é uma situação de se estar mais estável, estabilidade. Me preocupa muito o incerto. E, como eu te falei, acho que promessa é uma coisa que nós já estamos calejados de promessas. Nós precisamos ter... E hoje nós vemos uma situação no Brasil, você pega a área de infraestrutura, você pega o ministro Tarcísio, pessoa que tem dado demonstrações claras do trabalho, de perspectivas de investimentos e de desenvolvimento numa série de coisas. Então, nós não temos o que reclamar. E não temos mais tempo, né? E não temos mais tempo, exatamente. E tempo não dá para perder. Exatamente. Não volta. Não volta. Eu vou fazer um breve intervalo e depois eu vou entrar no assunto do fundo eleitoral. Por que a Fascisc também entrou nessa ação junto ao STF? A gente faz um breve intervalo e já volta com Sérgio Rodrigues Alves, presidente da Fascisc, aqui no Conexão ND.
Esse é o Conexão ND aqui na Record News. Obrigado por sua presença. E hoje eu estou recebendo o presidente da FACISC, Sérgio Rodrigues Alves. E eu já coloco em frente o nosso programa lhe perguntando por que a FACISC, eu posso dizer, se indignou com o fundo eleitoral? Não, eu acho que é bem isso mesmo, é bem isso. Esse é o nosso grande papel como uma federação. É nós externarmos e atendermos aquilo que o nosso associado, aquela percepção que nós temos da sociedade catarinense. Como eu te falei, a nossa capilaridade é muito grande, é o sentimento que nós temos. E nós somos demandados de certas posições. Então, quando nós vimos esse número bilionário para o fundo partidário, inicialmente, para o fundo eleitoral, perdão, inicialmente nós... porque tem também o fundo partidário, né? Exatamente. Tem uma soma aí. Tem. Eu já cometi essa distorção em certas ocasiões de falar do partidário, quando na realidade... O partidário eles estão comprando avião, estão comprando... vamos lá. É o fundo eleitoral, mas nós estamos falando dos 5 bi, que é o fundo eleitoral. E aí, quando a gente vê as demandas que existem em vários outros segmentos, nós nos insurgimos contra, nos indignamos. Hoje você fala em uma necessidade de 100 milhões, 200 milhões para algumas coisas, quando está se direcionando 5 bilhões para um fundo eleitoral. Que ninguém, com toda sinceridade, nós não estamos preocupados com propaganda política. Nós estamos preocupados com segurança, com saúde, com infraestrutura. Isso sim. Você vê hoje, os 5 bi é 4, 5 vezes maior do que o próprio orçamento da Anvisa. Né? Nessa situação da saúde toda. É o dobro do orçamento de Florianópolis. É o dobro do orçamento. Você vê que é absurdo. Então, é de se indignar, é de se insurgir contra. E nós entramos... inicialmente nós queríamos, por legitimidade, entrar via a Confederação das Associações Brasileiras. Mas toda essa demora, essa indefinição, a gente até respeita pela complexidade que é em âmbito nacional, e resolvemos entrar com a Minuscuri, Amigos da Ação, junto com a ação promovida pelo Partido do Novo. E a Fiesc também participa, né? Pelas mesmas razões, porque talvez ela também deveria entrar pela CNI, mas a CNI não entrou, então vamos entrar porque nós temos que, de fato, mostrar... Agora, desculpe lhe interromper, Fiesc e FACISC, no contexto nacional, são as únicas federações que entraram junto no STF apoiando o Partido Novo. Não estamos apoiando o Partido Novo. Não, apoiando o Partido Novo, apoiando a ação contra o fundo eleitoral. Desculpe, é verdade. A FETRANSESC também. Também. Também faz parte. Mas daqui? Aqui, Santa Catarina. Então Santa Catarina está dando um exemplo para o Brasil em relação a entidades? Mas eu até diria que Santa Catarina não está dando, ela sempre deu exemplo. E mais do que nunca está mostrando agora. É elogiável isso, é elogiável essa postura. É elogiável. É que, de fato, é uma coisa que, vamos dizer assim, agride. Quando você vê aquilo que eu te falei, tantas necessidades, tantas demandas em outros segmentos, e se direcionar praticamente 5 bilhões, 4,7 ou alguma coisa nesse sentido, para um fundo eleitoral. Então, é de se insurgir contra mesmo e de se fazer todo esse trabalho. Não vejo situações de inconstitucionalidade, não vejo nisso, sinceramente não. A nossa posição é de querer ser amigo da ação para ir lá e dizer, não, nós somos nesse sentido, porque nós não concordamos com a situação de que existe necessidade em outras coisas e vamos se gastar com o fundo eleitoral. Nós representamos cidadãos brasileiros que estão trabalhando e pagando essa conta. Acredita que pode reverter? Tudo é possível, Paulo. Tudo é possível. Eu acho que se você não se insurgir contra, se você de fato não mostrar aquilo que é interesse da sociedade, claro que nunca vai acontecer nada e eles vão continuar fazendo o que eles querem. Mas eu acho que o movimento é algo legítimo, é algo que pode, pelo menos, servir como um alerta para algumas outras coisas.
Daí eu quero lhe perguntar isso. Me passa uma sensação, me passava uma sensação que as entidades estavam um pouco afastadas das ansiedades das ruas. Elas estavam muito corporativistas, elas não estavam tão abertas. Mudou alguma coisa? Olha, eu te diria assim, ó, Paulo, eu posso responder, por exemplo, pela FACISC. Nós sempre estivemos abertos, sempre muito atentos ao nosso universo de associados, vamos dizer assim. Inclusive até orientando parlamentares, governo e apresentando propostas. Que é através desse programa que nós temos do Voz Única. Que vai se manifestar agora também. Vai agora 2022, a 4ª edição do Voz Única, que é um trabalho feito de levantamento das necessidades nas regiões, em todas as regiões do estado, desde o extremo oeste, oeste, Serra, Planalto Norte, Norte, região do Vale. Se faz um levantamento, tanto na área da saúde, educação, infraestrutura, segurança, o que para a sua região é prioritário se fazer. E aí se compila tudo isso, se coloca dentro de um material e se entrega aos nossos governantes e aos nossos deputados. Então, nós sempre estivemos atentos a essas demandas regionais, sabe? Então, eu posso te dizer que não é algo novo assim. Nós já nos insurgimos em outras situações do passado e vamos continuar nos insurgindo em tudo aquilo que não vier ao encontro do interesse da sociedade de Santa Catarina. É a 4ª edição. É a 4ª edição. Se a gente olhar por todas elas, houve atendimento ou houve frustração? Não, houve mais atendimento do que frustrações. As frustrações que existiram foram pela demora da execução. Mas vou te dizer assim de coisas boas que aconteceram. Uma delas, a terceira via da entrada aqui de Florianópolis, do acesso aqui. Isso aí foi um pedido, né? Foi um pedido, foi um pleito. O contorno viário de Florianópolis também faz parte. Mas desde 2012 que esse negócio está sendo feito, né? Essa é a frustração. O primeiro túnel já apareceu lá, uma luz no fim dele, né? Diz que os 4 já estão... já estão perfurados completo. Eu soube de um que essa semana... Não, diz que os 4 já estão que perfeito. Com a luz no final do túnel. A luz no final do túnel apareceu. Então, as frustrações que existem é em decorrência dos prazos de execução. Mas, na sua grande maioria, muitas já foram atendidas, vamos dizer assim. Como é que sente o empresário no momento que vai abrir um negócio, que a gente até falou aqui sobre a insegurança jurídica? E isso está nos acompanhando no nosso cotidiano, essa denominada insegurança jurídica. Como é que uma federação tão representativa e uma federação com toda essa capilaridade, ela orienta os seus associados diante de loucuras que estão sendo feitas em Brasília? No STF, eu estou falando. Não é fácil você ser empresário no Brasil. Não é fácil, nós sabemos disso. Não, porque descreveste agora todas as vantagens de investir no Brasil. Tem várias vantagens, até é fantástico chegar aqui no Brasil. Agora só tem um negócio, nós temos 2 pontos terríveis, né? Uma é a insegurança jurídica, que o STF está assinando embaixo, e o segundo é a corrupção. Sem dúvida. E tem um terceiro que é complicado, que é a nossa carga tributária. Não, isso é uma agressão, né? Mas é para pagar o fundo eleitoral, entre outras coisas. Entre outras coisas, para pagar o fundo. Então, não é fácil você ser empresário no Brasil, não é fácil. Nós, como federação, nós temos um princípio associativo muito claro. Tudo aquilo que possa vir ao encontro e contribuir para ajudar a estruturar, fazer um trabalho até de orientação, nós, como federação, fazemos. Aí nós temos programas específicos para isso, como, por exemplo, o projeto Empreender, que é um projeto que, inclusive, iniciou em parceria com entidades alemãs, né, da Handwerkkammer, da região da Baviera, assim como nós temos, por exemplo, um programa hoje, o DEL, Desenvolvimento Econômico Local. Enfim, existem vários projetos, programas,
que nós disponibilizamos para o nosso associado e ajudamos através de núcleos de desenvolvimento, de troca de experiências para contribuir com o empresário. Nós estamos fazendo agora, tentando desenvolver agora lá na FACISC, um projeto de se criar um grande portal do associado, em que o associado vai poder ele se comunicar e no futuro até poder fazer negócios de forma online, não é mesmo? Então você vai estar lá, nós estamos falando no universo de 35 mil empresas, então hoje você tem associado que não sabe, de repente, que um outro associado nosso tem um produto que vai servir na produção dele. A partir do momento que você cria esse portal mostrando, ó, lá naquela região tem aquilo lá, blá, blá, blá. E já tivemos exemplos assim de empresas que compravam embalagem de uma empresa lá no interior de São Paulo, lá do interior de São Paulo, e descobriu, numa reunião de núcleo, num encontro, de que aquele associado tinha a embalagem que ele queria, aqui em Santa Catarina. Então, você ter esse portal, de repente, vai facilitar. Então, esse é um trabalho importante do associativismo. Aí que é, vamos dizer assim, o princípio básico da associação, do associativismo. Você trocar essa experiência e fazer com que isso venha a contribuir no fortalecimento, no desenvolvimento do negócio como empreendedor. Citaste a carga tributária, que é o tripé, então, que acaba criando uma dificuldade para o empresário brasileiro, para o empresário catarinense. Como resolver isso? Essa reforma tributária, eu acho que desde que eu usava fralda, que eu ouço falar sobre isso. Paulo, faz tempo isso. Quando eu fui secretário da Fazenda, há 12 anos atrás, eu fiz parte de um grupo seleto que discutia, e na época o relator era o deputado Sandro Mabel. Foi no governo Luiz Henrique, né? No governo Luiz Henrique, em 2008. Nós discutíamos a reforma tributária num grupo de 8 secretários da Fazenda, somente 8 dos 27. Nos reuníamos em Brasília, numa sala reservada para discutir a reforma tributária. Então, a reforma tributária é uma coisa que há 30 anos, no mínimo... É uma loucura isso. ...vem se fazendo. Infelizmente... Qual é o entrave? Político. Interesse político. Não tenha dúvida. Político. É porque, de repente, um estado lá, o governador entendeu que vai se perder a arrecadação, o outro aqui também, e acaba... Todo mundo olha para o seu umbigo, não olha para o Brasil. Exatamente. Então, hoje nós temos 27 legislações de ICMS. É um absurdo. Como é que se consegue trabalhar nesse manicômio? Não é mesmo? Então, tem que haver uma reforma tributária. Está se falando, né, numa reforma de simplificação do PIS/COFINS e agora o IPI também, né? Então, eu acho assim, nós temos que fazer alguma coisa. Aquele velho princípio de porteira onde passa um boi, passa uma boiada. Nós temos que começar com alguma coisa. Não adianta nós queremos discutir a simplificação de todos os tributos. Vamos demorar 10, 15 anos. Cada vez vai se enrolando mais. Vamos por fatia, vamos por etapas. Então, eu sou favorável a se iniciar com alguma coisa. Infelizmente, esse é um ano de eleições. Não vai acontecer nem a fatia. Aí que complica. Vamos dizer assim, a nossa janela de sucesso teria sido ano passado. Agora fica mais difícil. E daí teve uma pandemia que também atrapalhou e muito. Também atrapalhou e muito. Mas é inevitável. Nós não podemos abrir mão de uma reforma tributária nesse país. A gente está chegando no final, mas eu quero lhe perguntar, resgatando o secretário da Fazenda, o ICMS onera mesmo o litro da gasolina, como diz o presidente Bolsonaro? Olha, eu acho que é uma falsa percepção. Você vê que nós temos o nosso ICMS aqui no estado há alguns anos já congelado. Não ICMS é do combustível. Do combustível. Aliás, a grande arrecadação do estado, vocês sabem disso, é a parte
de combustíveis, a parte de energia e parte de comunicação, entende? Então, não vejo nessa situação da redução do ICMS a solução para reduzir o preço do combustível aqui no Estado. Esse congelamento aí não porque oferece. até aqui no Estado nós estamos ali pelos 6,50, 6,90 e já tem Estado a 8, né? Acima de 7 eu sei que tem, não sei se precisa já está chegando, arranhando 8. E as estradas continuam hiperlotadas. Como é que a gente explica isso? Avalanche da recuperação. Exatamente. A gente está terminando o programa. Eu agradeço muito a sua presença aqui e parabéns pela postura da FACISC em relação ao fundo eleitoral. Isso é importante a presença de uma entidade forte, representativa, demonstrando uma sintonia com a população, porque no fundo, se a gente for fazer uma pesquisa, só os políticos vão dizer que o fundo é importante. E alguns assessores próximos que são beneficiados, porque 95% da população é contrária. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, estou sempre à tua disposição. É sempre uma alegria conversar com você e poder trazer essas informações e trazer esse momento que a gente passa. E nós sempre vamos estar do lado do que for do interesse da sociedade de Santa Catarina e do nosso associado. É um grande prazer. Sinta-se à vontade, um feliz 2022. Para nós. E eu tenho certeza que nós vamos chegar no final de 2022 numa situação muito positiva. Não, foi interessante essa nossa entrevista, porque deixou um clima de otimismo para um que a gente só recebe notícia ruim, né? De repente, vamos pensar em coisas boas, porque tem muitas coisas boas. Quando tiver pronto o documento para ser encaminhado aos candidatos, pode deixar. Eu vou bater na sua porta para a gente bater mais uma conversinha aqui para a gente saber exatamente o que vai ser solicitado. Vai ser um prazer te apresentar o trabalho. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Um grande prazer. E uma boa noite para vocês que nos acompanharam até aqui no Conexão ND. Terça-feira que vem eu estou de volta. Um beijo e ótima semana.